Irmãos, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor aos pastores aqui na mesa. Estamos aqui mais uma vez com muita alegria com os pastores da Comissão de Oração do Manaim de Domingos Martins e também com o pastor Antônio Falcão, que representa aqui o grupo de pastores do Ligue 0800. O nome desse programa é Ligue 0800, por isso nós queremos lembrar o número aqui, 0800 707 3076. Nesse número, 24 horas por dia, tem um grupo de pastores ali prontos, alegres e atentos a toda a ligação para dar uma assistência, para orar pela sua vida ou por outra pessoa que por acaso você conheça e que precise de uma oração, precise de uma assistência. Só queremos lembrar que os membros da igreja devem evitar de ligar para esse número. Os membros da igreja têm o seu pastor, o diácono, os responsáveis de grupo e podem procurar, né, a sua igreja local, até para não congestionar o número 0800. Mas em casos excepcionais, o grupo de pastores não vai negar a oração. Então estamos aqui reunidos mais uma vez com os pastores da Comissão de Oração do Manaim. Nós convidamos especialmente esse grupo porque o meio de graça usado é o mesmo, a oração. E a gente sempre vê lá nos seminários a dedicação desse grupo, né, orando pelas equipes, orando durante todo o seminário, conforme o pastor Joelson já explicou aqui nos programas anteriores, orando pelas pessoas, pelas necessidades. Mas hoje nós vamos dar uma atençãozinha maior, vamos ouvir algumas experiências envolvendo as equipes do Manaim. Mas primeiramente vamos falar aqui com o pastor Antônio Falcão, do Ligue 0800. O que nós temos de experiência aí essa semana, pastor? Cumprimento o pastor Edson, pastores aqui presentes, aquele que nos assiste. Então, a experiência foi agora recente. Nós recebemos uma ligação do exterior, né? Um jovem que está no exterior e toda a família no Brasil, ele está só lá, inclusive noivo e a noiva dele aqui no Brasil. E ele ligou muito angustiado, sozinho. E ele me ligou falando o seguinte: pastor, o senhor pode me ouvir? Eu falei assim, logicamente, né? Porque tem pessoas que querem ser ouvidas, né? E você ouvindo, você começa a entender a necessidade e naquela medida que você vai ouvindo, o Senhor vai falando, né? Conosco a maneira de se proceder. E ele me relatou o seguinte: eu preciso, né, que neste atendimento, né, o Senhor me dê uma direção. Se eu devo permanecer por mais um período aqui ou se eu devo retornar para o Brasil. Mas eu preciso que eu seja ajudado por vocês. E ali nós temos um cuidado muito grande, né? Com a questão de orientar com dons espirituais, há esse cuidado, porque da mesma forma que uma oração e um dom, ele edifica, se você não agir com cuidado, pode haver um prejuízo. Então nós agimos, né, dessa forma, fomos orientados agir desta forma. E eu falei assim, não, vamos orar por você. Orar para que Deus te dê uma experiência. Mas Deus falou que eu vou orar para que você tenha uma experiência com o Senhor. Aí eu falei de dom espiritual com ele, falei da leitura da palavra, da consulta à palavra. E eu falei, nós vamos orar pelo seguinte, né? Para que você tenha efetivamente uma experiência com o Senhor. O Senhor vai falar com você se o momento é de retornar ou se o momento é de continuar. E orei e orientei ele a estar buscando o Senhor, orando, para que Deus desse ele um sonho e um sinal a respeito do retorno dele ou não. E oramos ali, orientei, o Senhor te dando um sonho, você consulta o Senhor, você guarda o texto, você pode até ligar aqui para o 0800, né? Na verdade não é 0800, é o telefone celular que nós temos lá, que atende o exterior, que é o 99-309-1405. A gente sempre recebe ligação desse irmão pedindo oração. Isso é naquele QR Code lá do... justamente. Vai para esse número daí. Assistência e oração para o exterior. Aí eu falei, qualquer pastor aqui vai te atender,
né, vai te orientar dentro da experiência que você vai ter com o Senhor. Porque nós temos muito cuidado, né, com essa questão, às vezes, de orientar as pessoas, né? Damos uma palavra, mas a questão assim de o que deve ser feito ou não, né, há sempre um cuidado. E ele ligou e justamente para mim, porque tinha me perguntado os dias que eu estou lá, até para que seja dado assistência continuada. Isso é muito importante. E ele ligou dizendo que teve um sonho. Ele teve um sonho. Ele teve um sonho que ele mostrou que o período dele ali, as dificuldades se avolumaram, aumentaram as dificuldades. E no sonho ele se via muito angustiado, muito angustiado. Ele me contou parte do sonho e ele falou, pastor, conforme eu fui orientado, eu levantei, né, cedo, eu joelhei e abri o texto. E o texto que o Senhor me deu foi esse aqui. E retornará de uma terra longínqua. Foi o termo. Eu falei, o que você entendeu? Eu falei, não, eu estou entendendo aqui através do texto, ele não é a pessoa da nossa igreja, é de uma outra denominação. Ele falou assim, eu estou entendendo através desse texto que eu abri aqui, que eu estou numa terra de longe. Ele falou, ele usou esse termo, eu estou numa terra de longe. Você está numa terra longe, né, do seu local de destino, que é o Brasil. E o que você entendeu mais? Não, eu estou entendendo que o meu tempo aqui acabou. Aí, né, confirmando aquilo que ele entendeu e nós vimos que realmente era aquilo, eu falei assim, o texto está dizendo justamente isso. Aí vê o momento certo, né, se prepara, entendeu? Que certamente o Senhor vai estar te trazendo de volta. E depois ele me ligou, né, numa terceira ligação, ele me ligou e falou assim, desde aquele momento que eu tive esse sonho, que eu tirei esse texto, sabe, uma paz muito grande entrou no meu coração. Maravilha. Ele falou, uma paz muito grande entrou no meu coração. E eu entendi que é isso mesmo. Então você vê, nós dividimos a responsabilidade principalmente com ele, para que ele tivesse uma experiência com o Senhor, né? Então aquele cuidado de você às vezes orientar e as coisas não dar certo, e você ser culpado daquilo, né? Então a gente né, age com muito cuidado nesse sentido. Por ele a viver a sua própria experiência. Justamente. Ele falou assim, eu vou retornar e eu retornando eu quero conhecer a igreja de vocês. Ele é do estado do Rio de Janeiro, nós estamos sempre em contato, ele ainda continua, né, nos Estados Unidos, né, e certamente ele voltando, ele retornando, né, ele falou que vai visitar a igreja, quer conhecer a nossa igreja, junto com a noiva e com os familiares dele. Então, foi uma experiência maravilhosa. Experiência. Justamente, para nós e para ele, né? Então, maravilha. Assim, a gente sempre tem agido, a gente tem comentado aqui nos programas, a gente sempre tem agido com esse cuidado, né? Principalmente na questão de dons, né? De, às vezes, nós direcionarmos uma orientação, né, para a pessoa dentro daquilo que nós estamos, né, do momento, da circunstância que nós estamos observando. Às vezes nós estamos até certos de que uma decisão deve ser tomada, né, mas nós sempre esperamos para que a pessoa ela tenha uma experiência com o Senhor. É orientar, mas deixar a pessoa ter sua experiência. Justamente. E ela falou, pastor, uma paz muito grande que ainda não tinha sentido aqui, eu passei a sentir a partir deste momento. Entendeu? A partir deste momento. E porque ele teve a sua experiência com o Senhor e o Senhor lhe deu essa paz. Então foi ele e o Senhor, né? Justamente. Que bênção, pastor. Mas é isso, pastor. Essa experiência que eu queria contar. Antônio Falcão. Nós vamos conversar aqui com os pastores da Comissão de Oração do Manaim de Domingos Martins. É importante nós colocarmos que o Manaim de Domingos Martins tem seminários 2 vezes por mês, não falha, às vezes chega a ter 3 vezes por mês, e todos os seminários têm mais de 3.000 pessoas. Então envolve um grupo de equipes, de pessoas muito grande. E essa comissão de oração, ela está ali no Manaim para atender, para orar pelas equipes, para atender as necessidades naquilo que envolve oração. Eu queria pedir novamente para o pastor Joelson fazer uma explicaçãozinha breve de horários, como funciona, e depois nós vamos para experiências com equipes hoje, né? A paz do Senhor, pastor Edson, paz, Senhor. Aos pastores da bancada, aqueles que nos assistem, que nos ouvem neste momento, conforme falado até em outros programas, né? Isso. A comissão de oração, ela é composta com pastores voluntários.
São homens que tiveram um chamado para o ministério e que de maneira voluntária e grata a Deus desempenham o seu trabalho no Manaim. Eles têm vivido essa experiência, ou nós, na verdade, temos vivido a experiência, temos sido oportunizados por Deus de contemplar as maravilhas do Senhor. O trabalho da comissão ele tem início na sexta-feira à noite, para os seminários de sábado e domingo, quando já oramos por algumas equipes de trabalho. No sábado pela manhã, a comissão se reúne para o seu período de oração, onde ali o Senhor nos traz algumas orientações, dons espirituais. Desta reunião, nós nos dividimos em 2 grupos para orarmos pelas equipes de trabalho. Nós temos um grupo grande de voluntários que atuam para o funcionamento da chamada Cidade Manaim, né? Então nós temos ali todo o trabalho do Manaim. Boa colocação essa, né? É uma cidade. É uma cidade, né? Todo o trabalho ele é desenvolvido por voluntários, é uma marca da obra, né? É uma marca que Deus nos deu, porque o voluntariado é a gratidão pelos benefícios de Deus que nos levam a fazer bem e buscar fazer o melhor, porque de Deus nós temos recebido o melhor para a nossa vida, né? Então nós temos voluntários ali para cada equipe, em cada função, em cada atribuição, para o funcionamento do Manaim. A comissão, ela atende aos voluntários e também atende aos seminaristas. Mas nós temos vivido da mesma maneira que em programas anteriores foram assim apresentadas experiências tanto do trabalho da comissão fora Fronteiras Manaim, experiências internas da sala da comissão de oração, de uma assistência, de uma atenção. Nós temos vivido também experiências quando a comissão ela ora por equipes específicas e alguns sinais, alguns dons espirituais que o Senhor tem dado e que tem se cumprido e tem havido testemunho daquilo que o Senhor disse e daquilo que o Senhor fez. E até livramentos, né? Livramentos que o Senhor tem dado, né? Nós vivemos uma experiência em um dos seminários na equipe que trabalha, os irmãos que são voluntários ali na livraria. Eles tiveram um início de noite, uma sexta-feira, um pouco mais assim, tensa, talvez até de uma postura, talvez não muito adequada para o momento, para o ambiente do Manaim, que trouxe para os irmãos um pouco de temor, até uma certa tristeza. E quando fomos orar por eles no dia seguinte, como fazemos sempre no sábado pela manhã, eles nos relataram a aflição deles, a angústia, até choraram pelo que tinham vivido, porque nunca tinham passado por aquilo. Mas nós oramos e o Senhor deu sinais. Um dos dons é que um anjo estava dentro daquele ambiente para paz. E que na porta da livraria um anjo se colocava e dizia: a entrada neste lugar será para a paz. Quando tivemos com os irmãos no domingo que nós oramos, no sábado pela manhã e domingo pela manhã, o relato que nós tivemos dos irmãos ali é que era como se o sábado para eles não tivesse sido contado. Pastor, o dia passou ontem que nós esquecemos da noite anterior. Então o dom se cumpriu na íntegra, havia um ambiente de paz, um ambiente de bênçãos de Deus, de alegria, e a própria equipe nos trouxe o relato daquilo que Deus operou, tirando os temores que haviam, e tudo assim Deus agiu para cumprir a palavra dele. Nós tivemos ainda também em um seminário uma experiência muito notável, até foi uma experiência muito individual, mas de edificação do coletivo, quando orávamos pelo grupo de louvor. Todo seminário tem um grupo de louvor que atua no templo e no triplex. Que é uma grande bênção. Que tem sido uma bênção, e nós oramos por esses grupos. E em um dos seminários, quando fomos orar, o Senhor usou um servo, como falamos em um dos nossos programas, a respeito da ação do Pentecostes, né, dos dons espirituais, e o Senhor disse que havia ali, no grupo de louvor, uma irmã. E naquela semana, ou em dias anteriores, ela havia feito exames com suspeita de câncer, que infelizmente tem sido tão comum hoje essa enfermidade, né? E ela estava
temerosa, mas o Senhor estava com ela para dar uma vitória. E em seguida o Senhor usou um outro pastor que se direcionou exatamente à irmã e disse: o Senhor mostrou que é essa irmã aqui. Olha só. E que ela está com os exames, mas que nessa semana agora ela vai voltar ao médico e disse: descansa, porque o Senhor já te curou. Em um outro seminário mais à frente, essa serva, ela testemunhou que ela estava passando por tudo aquilo e voltou ao médico, e o diagnóstico do médico foi que não existia enfermidade. Então, o próprio grupo nos trouxe o relato em ocasião posterior para testemunhar que o dom que foi entregue no seminário ele se cumpriu. E, na verdade, quem foi edificado não foi apenas a irmã, mas o grupo que estava ali, a própria comissão que estava ali, porque nós vimos que Deus está operando na vida daqueles que se propõem a fazer a obra dele, permite provas, conforme foi falado no programa anterior, a respeito de algumas provas, mas o cuidado de Deus tem sido algo notável que tem marcado a nossa trajetória. O pastor Loísio também teve a oportunidade, né, de viver também experiência com um grupo que ele tem orado ali na cozinha, não é isso, pastor Loísio? É verdade. Pai do Senhor, pastor Pai do Senhor, os pastores aqui presentes e aqueles que nos assistem. Quando nós paramos para orar, né, pela manhã, no sábado, e fazemos o clamor ali, o Senhor se manifesta, né, através dos dons espirituais. E um dos dons, né, que o Senhor mostrou ali, né, foi uma visão que lá na cozinha, né, e nós temos acho, mais de 40 voluntários ali, né, ali na cozinha, e é uma área de risco, né, do risco, né, panela de pressão, fogo daqui, a alimentação para mais de 3.000 pessoas, então é um ambiente de risco. E o Senhor mostrou em uma visão que havia uma panela ali, e era uma panela nova, detalhe, tinha sido comprado recente. Aí na visão o Senhor mostrou que a tampa ela ia explodir, ia levantar. E depois dessa visão nós transmitimos lá para o responsável da cozinha, né, o Senhor mostrou isso, então fica atento. Aí, depois, ele nos abordou e falou: olha, aquele dom, aquela visão, daquela tampa que ia levantar, nós ficamos atentos e realmente, quase que aconteceu. Nós ficamos vigiando para que isso não viesse a acontecer. Nós corremos lá a tempo, né, tiramos a tampa, né, desencaixaram lá, tiraram a panela lá do fogo, senão ia haver uma explosão muito forte. Isso aí é o carinho, né? Do Senhor, né, pela equipe, né, o Manaína, o amor que, né, que o Senhor tem por nós ali, os voluntários, né, é o cuidado. Por quê? Nós fazemos, os voluntários, a equipe, né, de oração, a comissão de oração, nós fazemos tudo por amor ao Senhor. Então o Senhor, ele tem essa liberdade de estar mostrando, né, revelando e livrando, né, de acidentes. E eu revelarei tudo aos meus profetas. E a cozinha do Manaim, né, dirigida lá pelo pastor Mário, até mandar um abraço aí para o pastor Mário, que tem toda uma dedicação, todo um zelo pela cozinha. É uma cozinha que cozinha para mais de 3.000 pessoas cada seminário, então é uma responsabilidade e é uma preocupação, né? Até outro dia ele comentou lá que houve um problema lá na entrega do pão e não ia chegar o pão para o café da manhã, e aí houve eles que oraram lá e no final da história, eu não me lembro bem certo como foi a história que ele contou, mas eu só sei que sobrou 50 pães. Então o Senhor deu vitória. A oração, né, funciona, né, antecipou ali um problema que podia acontecer lá com a panela, e quando o Senhor mostra, pode ir que tem que se preocupar, o povo ficou atento, a panela não teve problema, né? Não faltou o pão. E quanto ao louvor, pastor Joelson, contou essa história do louvor da irmã. Eu creio que esse grupo, nesse dia e nesses dias, o louvor foi diferente. Se edifica mais, porque a gratidão se torna ainda uma expressão maior, porque seria o sofrimento de todo o grupo com a irmã. Sim. Então, quando o grupo ouve, primeiro que quando o dom foi transmitido, o grupo sabia dela,
e do sofrimento e da enfermidade. A comissão não sabia. Então, a primeira bênção do grupo foi de ouvir aquilo da parte de Deus, usando um profeta, um pastor, aquilo que nós não sabíamos, mas que eles já sabiam. Sim. E depois o testemunho de que Deus confirmou a palavra dele. Então, assim, é algo muito edificante. Nós fomos procurados recente por uma outra irmã da equipe da cantina, que em um dos seminários ela teve que descer por uma enfermidade. Chegou um momento que ela não tinha como mais continuar no Manaim, e quando fomos orar por ela, o Senhor deu o seguinte dom: minha filha, o seu tempo de volta aqui vai ser diante de um sinal que eu vou trazer para que você volte ao seminário. Passaram-se alguns seminários e ela voltou. E ela nos procurou. Pastor, aquele pastor que orou juntamente com o senhor comigo, ela está por aí? Tentei lembrar quem era, depois eu busquei pela memória, consegui lembrar quem era. Por quê? O senhor lembra que o Senhor usou a ele com um dom e me disse que eu voltaria diante de um sinal? Eu disse, achando que ele estava com problema de coluna, era pneumonia. Olha só. Eu não sabia. Tratei a pneumonia, aí vieram sinais do Senhor, e quando eu falei que viria para o Manaim, a minha neta que estava comigo quando vocês oraram, ainda falou: vó, não está na hora da senhora ir para o Manaim. E ela lembrou isso. Você lembra que o Senhor disse que eu voltaria diante de sinais. E o Senhor deu esses dons aqui. E eu vou procurar o meu pastor, porque agora já tem os sinais. E ela voltou para trabalhar no Manaim e nos procurou para contar o testemunho do que Deus fez. Uma voluntária de uma equipe lá da cantina que trouxe o testemunho que a cantina ouviu junto e se edificou junto do Senhor. Então os sinais, a equipe, é por isso que a gente vê, as pessoas não entendem, mas vão para lá voluntários para fazer um trabalho depois de uma semana exaustiva, mas estão vivendo experiência que quem está ali dentro não quer sair. São as experiências que firmam ali e que geram um crescimento espiritual. O Manaim é especial, né? O pastor Gelson falou muito bem num dos programas, né? Aquela ali é uma cidade, vamos dizer assim, que é uma cidade espiritual, né? É uma Jerusalém. É uma Jerusalém ali, a gente não vê lixo no chão, não vê uma briga, não vê uma situação, vê uma comunhão. O seminário, o último seminário, a bênção que foi, a gente vê geralmente vidas novas. Ali, quando é seminário de principiantes, a gente vê vidas novas, a gente vê aquela alegria, aquela comunhão, mais de 3.000 pessoas e todo mundo na bênção, na paz, o Senhor operando. É um lugar muito especial, né? E já que estamos falando de equipe, né? A sopa do Manaim. A sopa do Manaim não tem lugar nenhum e tem uma sopa igual a sopa do Manaim. Queria lembrar novamente aí do pastor Mário, aí, a sopa do Manaim. Ele pega no meu pé, que eu entro na fila da sopa, eu vou lá pegar um pratinho, ele fica pegando no meu pé que eu estou pegando a sopa, mas quem é que não quer comer aquela sopa do Manaim? É indispensável. Eu deixo comer lá na cozinha para ir lá comer a sopa, porque aquela sopa ela é muito especial, né? Tem um sabor diferente. Mas, pastor Edson, o trabalho no Manaim, né? Da alegria de trabalhar no Manaim, de estar no Manaim, é também resultado de oração, né? Porque eu sempre falei nas minhas igrejas a importância dos irmãos estarem no Manaim, no seminário, né? E, como o pastor falou, né? É a cidade espiritual, né? É a nossa Jerusalém, é o momento ali de recebermos o ensino, a doutrina, e tudo em função da oração, né? Então, as igrejas são orientadas, né? Toda a obra, né? No Brasil e no exterior, a orar pelos seminários, né? Então, aquele evento ali de 2 dias ou mais, conforme é Unidos em Família, está debaixo de oração, de toda a obra, todo um corpo que ora por aquele evento, por aquele seminário, né? Desde o deslocamento dos irmãos, o evento, as mensagens, o momento de estar ali, né? O transporte. Então, é um evento que está acontecendo por uma operação do Espírito Santo, né? Está debaixo das mãos dos cuidados do Senhor. Então, é realmente um acampamento de anjos, né? Onde o Espírito, o Deus está ordenando seus anjos a ministrar suas bênçãos, né? E uma experiência que nós tivemos com relação também à cozinha, agora recentemente no seminário,
é uma demanda muito grande, né? A cozinha é uma cozinha industrial, né? E um trabalho muito corrido para ter as coisas tudo no horário certo, o café no horário certo, servido, e a gente não percebe, né? O seminário, a gente não percebe atraso, né? E tudo na mais perfeita ordem, como o pastor citou aí. E nós tivemos um relato de uns responsáveis lá pela cozinha, que ele ficou admirado como que esse último seminário as coisas fluíram, né? Fora assim daquilo que é a normalidade do tempo de preparo dos alimentos, né? Ele falou, olha, foi algo assim extraordinário. E o Senhor tinha mostrado, né, através de dons, quando nós orávamos no horário de 7h20, no sábado pela manhã, justamente isso, que o Senhor estava operando uma bênção especial naquele setor da cozinha, onde os anjos estariam ministrando de tal forma que os irmãos iam testemunhar disso, né? Que havia a maravilha do Senhor. E depois nós ouvimos o relato, né, do pastor falando isso. Olha, hoje foi algo especial, né? Não que nos outros seminários as coisas não aconteçam, né, na mais perfeita ordem, mas esse foi diferente, porque foi algo que fugiu daquilo que era esperado, dele, né? Então, eu lembrei desse fato agora e que edificou, né? Que a gente viu ali o cuidado do Senhor, cuidado com o seu povo, né? E podemos glorificar ao nosso Deus por essa Amém, ação. né, pastor Laércio? Eu quero agradecer aqui o pastor Aloísio, pastor Joelson, pastor Laércio, Amém. Convidados do grupo de oração do Manaim de Domingos Martins, que participaram 3 programas conosco aqui. Tem aqui o meu convidado especial, né, que já é da casa, o pastor Antônio Falcão, que é do Ligue 0800. Mas nós estamos encerrando esse programa, né? Foram 3 programas que tivemos a participação desse grupo tão importante para a obra. Mas eu quero lembrar que nós falamos de Jerusalém, né? Que Manaim é nosso Jerusalém. Então queremos lembrar aqui da mensagem do pastor Gedeuti recentemente, que está na Bíblia: orai por Jerusalém. Tem todos esses conflitos lá, essa situação, mas a palavra, a Bíblia, o Senhor nos fala para orar por Jerusalém. Então nós amamos Jerusalém, principalmente a Jerusalém celestial, mas pela palavra do Senhor estamos orando por Jerusalém, orar pela paz em Jerusalém. Então estamos orando pela paz em Jerusalém. Pai do Senhor, pastor Antônio Falcão. Pai do Senhor, pastor Edson. Pai do Senhor, pastores. Pai do Senhor. Pai do Senhor a todos os irmãos. Que o Senhor vos abençoe. A paz do Senhor Jesus.